Compartilhando com vocês a minha telinha e vamos lá. Galera, sejam bem-vindos, então, à nossa aula aqui de Sistema Excretor, tá? Um sistema extremamente importante para a gente, né? Enfim, também cobrado aí com frequência nas provas de vocês. A parte de fisiologia é sempre uma parte muito importante, né? Então, a primeira pergunta, né, dessa aula não poderia ser outra, senão por que você fez xixi hoje? Né? Porque eu tenho certeza que você fez algumas vezes ao dia, na verdade, não apenas uma vez. Provavelmente, quando você acordou, a primeira coisa que você fez foi correr para o banheiro, né, e fazer aquele xixizinho maneiro, né? E aí, tem duas respostas que são básicas para isso. Primeiro, para remover os restos metabólicos celulares, substâncias em excesso no organismo, substâncias potencialmente tóxicas, ou seja, dentro de você, na tua corrente sanguínea, você tem ali um monte de coisa que não tem que estar constantemente em você, tá? Como está escrito aqui, fruto aí do teu metabolismo, você produz algumas substâncias que podem ser tóxicas para você, você ingere substâncias que podem ser tóxicas para você, e o corpo, então, tem que ficar filtrando o teu sangue o tempo todo, tirando dali as impurezas, jogando ali para a tua bexiga na forma de xixi, para depois você chegar lá e já joga fora e pronto, tá limpo. E aí começa tudo de novo, tá bom? E a segunda coisa, que é um outro motivo extremamente importante, para fazer a regulação osmótica do teu corpo, né? Na verdade, para fazer a regulação hidroeletrolítica do teu corpo, né? Que é essa regulação osmótica, controlar a quantidade de líquido que tem no teu corpo, comparado também com a quantidade de soluto, né? Ou seja, gerando ali o equilíbrio na concentração dos líquidos corpóreos, tá bom? Então, fazer essas duas coisas é extremamente importante. Eliminar o que não tem que estar no teu organismo e controlar a quantidade de água certinha para que você, de água e de eletrólitos, né? Para que você não tenha ali qualquer problema osmótico, tá bom? Muito bom. Uma outra coisa importante quando a gente fala disso é entender que na tua urina, boa parte do que você elimina são produtos nitrogenados. E de onde vêm esses produtos? Começa aqui, ó. A gente come proteína, beleza? Dessa proteína que a gente come, a gente vai obter aminoácidos. É sempre assim, na digestão de proteínas, a gente viu lá na aula de digestão, né? Você vai ter a pepsina lá no estômago, quebrando as proteínas. Depois você vai ter lá tripsina e quimiotripsina lá no intestino. Depois as peptidases, quebrando os peptídeos e originando ali aminoácidos. Esses aminoácidos a gente vai usar para formar as novas proteínas do nosso corpo, para formar bases nitrogenadas lá para o DNA, ok? Mas parte desses aminoácidos acabam não sendo utilizados para isso e acabam formando compostos nitrogenados que podem ser tóxicos, que são tóxicos para nós, como a amônia, a ureia e o ácido úrico, tá? Então, esses são os três principais compostos tóxicos que podem aparecer no teu corpo: amônia, ureia e ácido úrico, beleza? Pois bem, vamos analisar esses três compostos aqui agora com calma, para que vocês possam entender a importância de cada um deles, beleza? Tudo tranquilo até aqui? De boa? Então vamos lá. Galera, eu sempre monto aqui uma tabelinha que eu acho que é importante para vocês, tá bom? Que é o seguinte, né? Vamos botar aqui os três: amônia, ureia e ácido úrico, tá bom? A fórmula da amônia é a mais conhecida, NH3, tá? As outras não precisam ficar decorando fórmula, porque são compostos aí um pouquinho maiores e as provas de vocês não cobram, tá? Vamos analisar dois aspectos aqui: a toxicidade e a solubilidade. Com relação à toxicidade e à solubilidade, o que a gente tem? A amônia é o mais tóxico desses três compostos, mas também é o mais solúvel, tá? A ureia fica no meio. Ela é menos tóxica do que a amônia, mas é mais tóxica do que o ácido úrico e menos solúvel do que a amônia e mais solúvel do que o ácido úrico. E o ácido úrico é menos tudo, menos solúvel, menos tóxico. Mário, por que tu está falando desses dois fatores? Pelo seguinte, só para fazer uma analogia, né? Tinha uma época que eu tinha muito cachorro na vida. Tive 9 cachorros de uma vez só, né? E aí, para ter tanto cachorro, você precisa tomar um cuidado, não ter carrapato, né? Porque com 9 cachorros, quando dá carrapato, é carrapato para caraca. Né? Então, eu tinha que usar
algum tipo de carrapaticida ali para dar banho nos meus cachorros, né? E eu usava o Triatox, uma ampolinha assim, pequenininha, mas aquilo é extremamente tóxico. Então eu tinha que diluir em 20 litros d'água para depois jogar ali no ambiente. Os cachorros que eram de maior porte podia dar banho, de menor porte não, porque era muito tóxico e tal. Mas por que eu diluía tanto em água? Para diminuir essa toxicidade, tá? Então, quanto mais tóxico, mais água eu preciso para diluir aquilo e eliminar do organismo. Então, pensa que a amônia ela é muito solúvel e muito tóxica. Então, que bom, vou diluir muito ela numa grande quantidade de água para que ela não faça mal ao meu organismo, ok? Já o ácido úrico, como ele é pouco tóxico e também pouco solúvel, eu não vou precisar diluir em tanta água. Ah, Mário, então calma aí. Os seres eles excretam ou amônia, ou ureia, ou ácido úrico, né? Eles podem excretar os três, mas sempre tem um que é o principal. E o que vai determinar qual é o principal produto nitrogenado, o principal excreta nitrogenado desse animal? O Professor, ambiente em que ele vive, ok? Diga aí, meu amigo. é... todos os seres excretam os três, sem exceção. Não dá para a gente afirmar que todos, né? Não, tipo, Mas a mas assim, maior todos os parte. grupos. Isso. A maior parte dos seres tem a capacidade de fazer essa conversão, né, desses três produtos, tá bom? Ah, Mas algum, não sei se todos, né? Não dá para afirmar assim, todos produzem sim, amônia, sim, sim, ureia, mas em coisas. geral, Mas, né? mas eles são comuns, né, nos seres, principalmente nos cordados ali, tá bom? Muito bom. Vamos lá, então. O que vai determinar qual vai ser o principal desses produtos a ser excretado por aquele ser? O ambiente em que ele vive, né? Então, eu perguntei aqui, ó, qual é a importância adaptativa disso? Algo muito tóxico precisa ser diluído em água. Então, quem é que vai excretar aquilo que é muito tóxico? O animal que está num ambiente que tem muita água, porque ele pode perder água para o meio. Agora, um animal que vive num ambiente com pouca água, com escassez de água, ele pode ficar se dando luxo de diluir bastante aquele excreto e eliminar uma urina muito volumosa? Não, né? Então, eu botei aqui para vocês, ó, animais adaptados a ambientes marinhos com muita água não precisa economizar tanto, mas animais adaptados a ambientes secos precisam reduzir a perda de água. Logo, a gente vai observar aqui o seguinte: quem é que excreta amônia? Basicamente, peixes ósseos, tá? E larvas de anfíbio, o girininho, beleza? Por quê? Porque o peixe ósseo ele vive num ambiente com bastante água disponível, beleza? Então ele pode se dar o luxo de diluir bastante essa amônia e eliminar uma urina extremamente volumosa, tá? A larva do anfíbio, o girininho, é totalmente adaptado ao ambiente aquático, tá? E por conta disso, ele, como uma das adaptações, excreta amônia, beleza? A gente vai ver que o adulto já não é assim, beleza? Mas a amônia é para ser que vive em ambiente com muita água. Ah, Mário, mas o peixe cartilaginoso também não vive em muito ambiente com muita água? Vive, mas tem um porém que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Professor, Quem é que... Oi, diga, Arthur. é, é, essa diferença, assim, tipo, anatômica de peixe ósseo para peixe cartilaginoso é importante ou não? Tipo assim, a gente vai ver em algum momento ou é É, mais é, irrelevante? é importante, a gente vai ver quando a gente for falar na parte de seres vivos, né? A gente vai classificar ali quem é peixe ósseo Ah, e quem é tá. cartilaginoso. Basicamente, cartilaginoso, tubarão e raia, tá? Que vocês Entendi, conheçam, tubarão e raia. Esqueleto de cartilagem. E todos os outros peixes ósseos, tá bom? entendi. Belezura. E aí, quem excreta, então, ureia? Quem excreta ureia é anfíbio adulto, tá? Que já passou por uma metamorfose e agora tem uma vida mais adaptada ao ambiente terrestre. Você vê, o anfíbio girino, né, ali o anfíbio juvenil, ele, na forma de larva, né, ele respira por brânquia, o adulto já é respiração pulmonar e cutânea, né, então sofre uma metamorfose. É, o anfíbio girino, né, o juvenil, larva, né, vai ter caudinha, beleza? Já o adulto tem pata, é um tetrápode adaptado mais ao ambiente terrestre, tá? E
Enquanto a larva excreta amônia, o adulto vai excretar ureia. Também uma adaptação ali mais para o ambiente terrestre, tá? Então, o anfíbio é o que a gente chama de anfibios, vida dupla, né? Ele fica no meio termo entre ambiente aquático e terrestre, tá? Só nos répteis é que você conquista definitivamente o ambiente terrestre, mas o anfíbio ele faz essa ponte, tá? Quem excreta ureia também? Mamíferos, ok? E peixes cartilaginosos. Já vou falar por que do peixe cartilaginoso, beleza? E quem excreta ácido úrico? Répteis e aves, beleza? Répteis é uma adaptação ao ambiente terrestre. É aquele ser que tem que viver no ambiente que é adaptado ao ambiente seco, ao ambiente que tem escassez de água. Ah, mas o jacaré vive dentro da água. Mas ele é adaptado à vida terrestre. Tá? Os dois tipos de répteis. Oi? Os dois tipos de répteis. Crocodilianos e não crocodilianos. Todos eles, né? Crocodilianos, todos os grupos, né? Quelônia, que são as tartarugas, né? Os lacertídeos, que são os lagartos, enfim, todos eles passam por uma série de adaptações, né? Agora, eles têm um ovo com casca, que em anfíbio não tinha, para proteger ali contra a desidratação. Tem o ovo amniótico, contendo a bolsa amniótica. Eles vão encontrar, a pele já não é mais permeável, não pode ter respiração cutânea, tem que ser pulmonar, cobertura com pele, com placas dérmicas impermeáveis, né? E uma outra adaptação é essa. A fecundação passa a ser interna, não é mais externa, e a outra adaptação passa a excretar ácido úrico. Inclusive, tanto aves quanto os répteis, eles excretam a urina e as fezes pelo mesmo local, que é pela cloaca. Normalmente eliminam juntos. Então, você que já tomou aquela cagada de passarinho, né? Sabe aquele dia que tu sai de blusa branca para uma entrevista de emprego, né? Aquele dia que nada pode dar errado e vem aquela cagada, vem aquela rajada de passarinho, aí vem tudo junto ali, ó, xixi, cocô, você foi premiado, né? E tu vê que não é volumoso, é uma coisa meio pastosa, né? Por quê? Ácido úrico, é pouco diluído, beleza? Mas para esses seres é importante que o ácido úrico seja pouco tóxico, beleza? Porque ele não vai diluir tanto. A ave, além de ser adaptada ao ambiente terrestre, ainda tem um detalhe. Ela é adaptada ao voo. E para voar não pode ser pesado. A ave sofre um monte de mudança, né? Ao invés de placa dérmica pesada, tem pena, que é leve. Ao invés de ter um osso com muito preenchido, é um osso pneumático que tem ar no meio para tornar mais leve, né? E além disso, vai excretar ácido úrico, porque ela não é um animal que vai ter água para caramba no corpo, né? Então ela vai precisar também diminuir o volume de água ali para ter menos peso, e por conta disso também não pode ficar diluindo muito o seu excreto nitrogenado, tá bom? Ok, legal. Então, tem que saber quem excreta o quê? Tem, beleza? Tem que saber quem excreta o quê. E o peixe cartilaginoso, Mário? O peixe cartilaginoso é um pouquinho diferente, tá? Eles excretam ureia porque eles fazem uma coisa chamada de uremia fisiológica. O que é a uremia fisiológica? Imagine o seguinte, o peixe cartilaginoso vive lá na água, né? E a água, ela do mar, ela é muito concentrada. Por quê? Porque tem muitos sais, beleza? Então, qual seria a tendência? Se a água do mar é muito concentrada, esse peixe tenderia a perder água para o meio, beleza? Ele tende a perder água para o meio. Como ele perde água para o meio, ele teria que ficar bebendo muita água, ok? Então, ele teria que beber bastante água, teria que depois eliminar os sais da água que ele bebeu, né? Ali pelas brânquias, principalmente, e precisa fazer uma urina muito concentrada para não ficar perdendo água para o meio, já que ele já tem uma tendência a perder. Ok. Isso é um estresse hídrico do caramba, né? Aí o tubarãozinho tem que ficar lá regulando isso. Então, qual foi a ideia aqui, né, do processo evolutivo, né? Não foi pensado, obviamente, foi selecionado. Mas qual foi a ideia? Imagine, né? Se o tubarão pudesse escolher isso, né? Ele estaria lá pensando, pô, tô num ambiente aqui mó concentrado, fico perdendo água para o meio. O que eu tenho que fazer para não ficar perdendo tanta água para o meio? Pô, é só eu concentrar alguma coisa dentro do meu corpo. O que eu jogaria fora, ao invés de jogar fora, eu deixo dentro do meu corpo.
Para quê? Para aumentar a minha concentração interna. Aí ele pensa, o amônia, né? Eu sou um animal aquático, excreto amônia, vou botar amônia aqui na minha corrente sanguínea, nos meus tecidos, para aumentar a minha pressão osmótica e, com isso, ficar com a mesma osmolaridade do meio. Só que, a amônia é muito tóxica. Se eu fizer isso, eu vou morrer. Então, o que eu vou fazer? Vou converter a amônia em ureia, porque a ureia é menos tóxica. Então, a ureia eu consigo acumular no meu organismo para aumentar a minha concentração interna e ficar isosmótica em relação ao meio, ficar com a mesma concentração do meio. Com isso, né? Óbvio que o tubarão não pensou em nada disso, não escolheu nada disso, né? O processo de seleção aconteceu e o tubarãozinho ele excreta ureia ao invés de amônia, porque ele concentra parte dessa ureia dentro dele para evitar esse estresse osmótico de ficar perdendo água para o meio. Então, ele é isosmótico, ele tem uma osmolaridade parecida ali com a do meio para evitar essa perda de água para o meio. Ok? Beleza, galera? Foi? Entenderam o que é uremia fisiológica? Ele basicamente é o peixe concentrar a ureia, que é menos tóxica, no sangue. Isso. No sangue ou nos tecidos corpóreos, né? Então, a ideia aqui é armazenar um pouquinho de ureia. É que ele fique aqui, ó, tão concentrado quanto o meio, que aí ele vai agora parar essa coisa de ficar perdendo água para o meio o tempo todo, entende? Então, ele diminui a necessidade de fazer os processos que os outros peixes têm que fazer para economizar água. Ok? Foi? E ele faz isso porque o ambiente que ele vive é muito hipertônico. É muito hipertônico. Entendi. É muito hipertônico, é muito concentrado. Tá bom? Ok. Foi! Vamos lá, então. Ó, essa tabelinha, então, ela resume mais ou menos o que eu falei. Ó. Amônia, muito tóxica, muito solúvel, requer muita água para ser excretada. Então, quem é que pode excretar? Gente que tem luxo. Galera que fala, meu irmão, água não é problema para mim. Peixe ósseo, larva de anfíbio, né? Gente que vive em ambiente aquático. Ureia, menos tóxica, né? Mas também menos solúvel que a amônia. Ou seja, né? Seres que vivem em ambiente terrestre, mas não necessariamente com uma escassez intensa de água, tá? Anfíbios adultos, mamíferos, peixes cartilaginosos, por conta da uremia fisiológica, tá? E ácido úrico, pouco tóxico, pouco solúvel, requer pouca água, por isso que ele tem que economizar água, ser que vive em ambiente terrestre com grande falta d'água. Então, aves, répteis, dentre os cordados, e ainda tem que inseto, né? O inseto não está nos cordados, mas também excreta ali ácido úrico, é bem conhecido por isso, ok? Show de bola! Essa é a primeira parte da aula que eu queria que vocês entendessem, tá? Amônia, ureia e ácido úrico. A segunda parte da aula é... Professor? Oi, diga, meu amigo. Só voltando nos peixes ósseos, os peixes ósseos eles não precisam fazer nada disso. Então, aí vamos entrar nos peixes ósseos agora. Como é que acontece essa osmorregulação e excreção nesses peixes ósseos, tá? A gente vai ter que observar duas coisas aqui, Arthur. O que a gente vai analisar? Absorção e excreção de sal, aqui, ó. Absorção e excreção de água, se a urina vai ser diluída ou concentrada, e se o meio em que ele está é hipertônico ou hipotônico. Porque uma coisa que a gente não pode desconsiderar é que existe peixe ósseo em água salgada, no mar. Aliás, vim até aqui ó, com a camisa, ó, água salgada que acalma, né? Estou muito marinho hoje, entendeu? Marinho, porque eu sou um Mário, né? Entendeu? Ah, nossa. Enfim, né? Se o meio em que ele está é água do mar, ou se é água doce, porque tem peixe de água doce também, peixe de rio, né? De água doce. Então, vamos começar analisando o peixe de água salgada, tá? Se o peixinho está na água salgada, deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. O meio é mais ou menos concentrado que ele. É mais concentrado. Então, ele tende a perder água para o meio. O meio é hipertônico, ele é hipotônico, ele perde água para o meio. Se ele já tem uma tendência a perder água, né, o que ele vai ter que fazer? Ele não pode ter uma urina extremamente diluída. Ele tem que ter uma urina mais concentrada, com menos água ali na urina, entende? Então, a urina dele é uma urina concentrada, é uma urina hipertônica, né? Justamente porque ele não pode ficar perdendo água para o meio, já que ele já perde naturalmente, tá? Em compensação, ele tem que beber água.
e a água do mar é salgada, então ele tem que depois excretar sal aqui pelas brânquias, tá bom? Ele acaba perdendo água aqui também, mas ele tem que excretar esse sal aqui que está em excesso, tá? Então, vamos lá. Vive no meio hipertônico, pede água para o meio, a urina tem que ser concentrada e tem que beber muita água. Ao beber muita água salgada, tem que excretar muito sal pela brânquia, tá? Esse é o peixe de água salgada. Já quando o peixe vive em água doce, aí o processo é um pouco diferente, porque em água doce ele é menos, ele é mais concentrado do que o meio, ele é hipertônico, o sangue dele é hipertônico em relação ao meio. Então ele tende a ganhar água, beleza? Esse peixe precisa ficar bebendo água o tempo todo? Não. Por quê? Porque ele já ganha água naturalmente do meio, então ele já está bem hidratado. A urina dele tem que economizar? Não. Pode mijar à vontade, pode diluir bastante a urina. A urina dele, então, é hipotônica, é uma urina muito diluída. Por quê? Porque ele já ganha água do meio, então ele pode perder, né? Ele é rico, né? Pode ficar perdendo água, não tem problema nenhum, tá bom? Então, essa é a diferença da osmorregulação de um peixe de água doce para um peixe de água salgada. Nesse caso aqui, peixes ósseos, tá? Já que o cartilaginoso tem aquele detalhe da uremia fisiológica. Foi tranquilo? Muito bom. Então, vimos aí Então, essas isso questões. daqui. Oi? Calma aí. Então, essa diferença é para água salgada, doce, em peixes Aham. ósseos só. Peixes ósseos, isso aí. Ah, tá. Então, os cartilaginosos, todos vão ser ácido úrico e coisas assim. Em biologia a gente sempre evita a palavra todos, né? Sim, Mas sim. assim, é um padrão em peixes cartilaginosos a excreção de ureia e não de amônia, E tá? não Por conta funciona da desse uremia jeito. fisiológica. Isso aí, tá bom? Beleza. Show de bola, galera! Agora a nossa segunda parte da aula é a gente dar uma olhada na evolução dos sistemas excretores, tá bom? Então, como é que esses sistemas excretores surgiram e evoluíram? Vamos dos mais simples até os mais complexos, tá? Começando aqui com protozoários de água doce, já cobrados no vestibular algumas vezes, né? Os protozoários de água doce, eles, de modo geral, eles são hipertônicos em relação ao meio. Por quê? Porque eles vivem na água doce, então eles são mais concentrados. Então a tendência deles é o quê? Ganhar água do meio, tá? Só que um protozoário é uma célula, porque ele é um ser unicelular, tá? Se é uma célula e fica ganhando água do meio, o que tem de acontecer com essa célula? Fica túrgida até que vai explodir. É legal? Não, porque se é uma célula e explode, ela morre, né? Então, o que ela tem que fazer? Expulsar o excesso de água. Como? Utilizando uma estrutura chamada de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, né? Como o nome já diz, vacúolo contrátil, o que ele faz? Ele contrai, ou ele pulsa, né? Então, ele se enche de água, aqui, ó, e, de repente, ele dá aquela contraída, expulsando a água que está em excesso nessa célula, tá? Pô, Mário, mas isso já é um sistema excretor? É um rudimentar, né? Já está ajudando ali a fazer a osmorregulação desse animal, evitando, inclusive, que ele morra, tá? Desse animal, não, perdão, deste ser, deste protozoário, e, inclusive, evitando ali a morte dele. Não é animal, tá? É um protozoário. Show? Legal. Depois a gente vai para os animais em si, né? Primeiro, os animais, o mais simples de todos, poríferas e quinidários. Esponjas e águas-vivas, anêmonas e tal. Nesse caso aqui, não tem um sistema excretor específico, né? Tudo que eles fazem de troca ali com o meio é por difusão a partir da própria superfície corporal, a partir das células que formam essa superfície, tá? São seres extremamente simples, então eles não têm a necessidade de um sistema excretor elaborado, tá? Começa a aparecer alguma coisa em plateuminto. Plateumintos, vermes de corpo achatado. Aqui a gente já tem um conjunto de canaizinhos, que se você observar aqui, ó, vão ficar aqui margeando o corpo desse animal. Caso aqui é uma planária, né? O animalzinho de exemplo, dos vermes de corpo achatados, plateumintos, né? E aí esse conjuntinho de tubos tem os buraquinhos que se abrem aqui para parte externa do corpo, que é o canal excretório com um porozinho, tá? E este poro
é por onde o excreta vai ser eliminado. Ou seja, dentro desses canais, os excretas circulam para serem eliminados. Mas para que ele saia do corpo desse animal, é necessário alguma coisa que impulsione esse líquido para fora, que impulsione esse excreta para fora. E quem é que faz esse trabalho? As células flama. O que é a célula flama? É uma estrutura com cílios, e esses cíliozinhos têm uma coloração meio dourada, e quando esses cílios batem, parecem a flama de uma chama de fogo, né? E aí, por isso, são chamadas de célula-flama. E qual é a ideia do batimento ciliar ali, do batimento desses cílios? É impulsionar esse líquido para fora, para esses poros aqui, tá bom? Então, a célula-flama é um primeiro sistema ali, né, junto com esses canais, com esses tubos, um primeiro sistema excretório ali, ainda pouco elaborado, tá bom? Então, vamos lá. Segundo, quando a gente vai para o próximo grupo, nematóides, né? Só apareceu aqui, ó, células-flama, cílios movimentam o fluido que leva os excretas retirados do líquido intercelular para o exterior, né? Lembrando que este animal aqui, como vimos na aula lá atrás de embriologia, é um animal que ainda não tem celoma, é um acelomado, né? Então, esse líquido ele é retirado direto dos tecidos ali, né? Do líquido intercelular e vai para o exterior através desse sistema. Quando a gente vai aqui para nematóide, os nematóides são os vermes de corpo cilíndrico, tá? Eles vão ter uma estrutura que a gente chama de renete ou tubos H. Por que tubo H? Olha aqui. Opa, perdão, passei sem querer. Olha aqui para o formatinho disso daqui. São tubos que vão margear também o corpo do animal, mas tem aqui uma união entre eles e um outro tubinho que se conecta com a superfície do corpo do animal. Repara, não parece a letra H? Por isso o tubos em H e aqui o poro excretor, tá? Também um sistema muito simples. Então, aqui pela lateral do corpo, você vai absorvendo todos os excretas pelos renetes e elimina por esse poro excretor aqui o excreta, tá bom? Esse já é um animal aqui pseudocelomado, né? Próximo grupo, aí a gente vai lá para moluscos e anelídeos. Moluscos e anelídeos, aí a gente vai encontrar já uma estrutura chamada de metanefrídeo. Vocês vão reparar, gente, que tudo aqui é tubo, né? Qual é a ideia aqui? É um tubo por onde a água vai circular e que vai jogar fora o excreta. Nesse caso aqui, os metanefrídeos são tubos também que se conectam, né? Uma ponta deles vai se comunicar com o celoma, né? E a outra ponta deles com o exterior, tá? Então, o nefridióporo é o buraquinho, é o poro que vai lançar para fora o excreta, tá? E a gente tem aqui o nefrótoma, que é a abertura que se conecta com o celoma, tá? Isso daqui vai ter, então, aqui nos anelídeos, vai ter também nos moluscos de um modo bem parecido, tá? Então, esse aqui é um esquema de um anelídeo, esse aqui já seria um esquema de um molusco, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, um conjunto de tubos que vão retirar do celoma o excreta e vão eliminar ali na parte externa, ok? Vamos lá. Insetos quilópodes e diplópodes, o que é isso? Né? Já são artrópodes, tá? Os insetos, vocês conhecem bem, né? Mosca, mosquito, abelha, barata, enfim, só bicho legal. Quilópodes, né? São as lacraias, né? E os diplópodes, os gongolos, por exemplo, tá? Então, esses daqui já vão ter túbulo de Malpighi. O que é Malpighi? É um porco-mal? Não, essa foi horrível. Né? Malpighi, na verdade, é o nome do pesquisador que estudava isso daí, né? E botaram o nome de túbulo de Malpighi. São tubos, na verdade, que se você reparar, ó, aqui é o intestino do inseto, né? E esses tubos, eles vão retirar, vão pegar do celoma o excreta e vão lançar direto no intestino agora do inseto, tá? E aí, esse excreta vai ser eliminado junto com as fezes. Vai ser fezes, urina, tudo junto sendo eliminado ali pelo ânus do insetinho, ok? Então, túbulo de Malpighi, tubos que se conectam com o intestino e lançam fora esses excretas. Em aracnídeos, que também são artrópodes, existem as glândulas coxais. Mário, eles mijam pela coxa. É tipo isso, né? Imagine você, né?
para assim e começa a eliminar pelas suas coxas o seu xixi. Seria uma coisa estranha, mas eles fazem isso. Tem as glândulas coxais para eliminar a urina. E os crustáceos têm as glândulas antenais, que também são artrópodes, né? Glândulas antenais ou glândulas verdes, né? Ficam aqui, ó, pertinho da antena, na cabeça do animal. Mas então ele elimina a urina pela cabeça? Exatamente, tá? Ele tem um poro excretor aqui, por onde ele vai eliminar a urina que foi recolhida ali do corpo dele, ok? Diferentão. Imagine, né, você enfiando a cabeça na privada para mijar. É o que o crustáceo teria que fazer nesse caso, tá? Legal. Agora chegamos nos vertebrados, tá? Que é o nosso principal interesse aqui da aula de hoje, tá? Tudo tranquilo até aqui, meu povo? De boas? De boa, de boa. Então, demorou. Vamos lá, então. Vamos lá. Excreção dos vertebrados, então. Galera, para começar aqui a parte anatômica, né? A gente tem aqui, basicamente, os nossos rins, tá? Cada um de vocês, espero que tenham aí ainda 2 rins, beleza? O ureter, que é este tubo que liga o rim até a bexiga, beleza? E temos a bexiga para armazenar a urina antes dela ser eliminada, tá? Depois ela segue pela uretra para, enfim, ir para o ambiente externo, tá bom? Aproveitando a imagem, a gente vai ver também que existe aqui em cima do rim a glândula que não poderia ter outro nome, suprarrenal, porque fica acima do rim. Também chamada de adrenal, adrenal, junto do rim, né? Então, suprarrenal ou adrenal, essa glândulazinha aí. Também temos aqui artéria e veia renal. Porque o que a gente tem que entender é que o rim, ele é um local por onde o teu sangue inteiro vai ter que ficar passando para ser filtrado, para depois voltar para o resto do corpo, entende? Então, veias e artérias são presentes ali constantemente, tá bom? Só aqui numa outra visão, para a gente entender um pouquinho da localização, né? Aqui dos rins, beleza? Quem já teve pedra no rim sabe da dor que é, né? E sabe bem dessa localização. Eu nunca tive, graças a Deus, né? Enfim. Então, vamos lá. Os rins são estruturas, né? Como eu falei, muito vascularizadas, né? E aí você tem uma parte mais externa do rim, né? Que a gente vai chamar sempre uma parte mais externa, a gente chama de córtex, né? Então tem um córtex renal e tem a medula mais interna aqui, né? Renal. Aqui a gente observa também claramente a formação de umas piramidezinhas, né? Essas pirâmides são chamadas de pirâmides de Malpighi. Você vai reparar que elas desembocam todas elas estão ligadas aqui a uma região que a gente vai chamar de bacinete, onde a urina produzida vai ser lançada para depois ir pelo ureter, né, para o seu destino final, tá bom? Então, qual é a função do rim? É a função básica de um sistema excretor: remoção de resíduos do plasma sanguíneo e controle da quantidade de água e sais nos líquidos corpóreos, tá? São aquelas funções que a gente já viu, que é a função aqui basicamente do sistema excretor, beleza? Quando a gente olha a vascularização do rim, olha que rica, né? Então você tem ali, ó, artéria renal, né? Você tem aqui, não precisa decorar, né, esses nomes, né, mas a própria aorta que vai se ramificar aqui na artéria renal. Então você vê que é uma região altamente vascularizada que vai então ter esse papel fundamental de filtrar todo o sangue do corpo. Basicamente, a gente vai ver que a artéria renal traz o sangue para o rim e depois, né, o sangue retorna para o corpo através da veia renal. Então, a artéria renal traz o sangue, ele é filtrado ali no rim e ele retorna pela veia renal, ok? Show de bola. Vamos lá. Como é que acontece, então, esse trabalho do rim, Mário? Como é que o rim funciona? Então, o rim tem que fazer 3 processos aqui que a gente vai estudar, tá? Um que a gente chama de filtração, tá? Então, aqui, ó, ultrafiltração do plasma sanguíneo nos glomérulos renais. Mário, o que é um glomérulo renal? Já vou te falar, tá? Segunda coisa que ele faz, reabsorção de algumas substâncias do filtrado capsular nos túbulos renais. A gente vai ver que nem tudo o que é filtrado você pode jogar fora, né?
Às vezes tem coisa que passa pelo filtro, mas o teu corpo fala, ih, mas isso daqui não é legal jogar fora na urina, não. Vamos reabsorver, tá? Vou mostrar para vocês. E também ele faz a secreção de substâncias que serão removidas do organismo, mas não passaram pela filtração. Então, algumas coisas, né, acabam entrando ali nos túbulos renais, mas sem passar pelo processo de filtração. Vamos falar disso também. Vamos ver, então, aqui passo a passo. No rim, para que esses processos aconteçam, existe uma estrutura que a gente chama de unidade funcional do rim, que é o néfron. Não é à toa que quando você está doente do rim, você vai num nefrologista. O cara que entende de néfron entende como a filtração renal acontece, tá bom? Como é que está estruturado um néfron? Eu vou desenhar aqui, embora tenha um aqui bonitão, eu vou desenhar. Ó, o néfron ele tem aqui uma estrutura que a gente vai chamar de cápsula de Bowman. Estou desenhando aqui. Beleza? Cápsula de Bowman. Que é onde vão chegar os vasos sanguíneos. Tem que chegar sangue aqui para ser filtrado, né? Esses vasos sanguíneos, eles chegam e formam um emaranhado de vasos sanguíneos aqui, que a gente vai chamar de glomérulo renal. Renal. Glomérulo renal. Beleza? Então, o sangue chega ali na cápsula de Bowman, onde tem formando o glomérulo renal. Este local aqui da cápsula de Bowman é onde vai acontecer a filtração. Imagine, como se eu colocasse um filtrozinho aqui, ó, de papel, um filtro de café aqui, né? É aqui que vai ser filtrado. Então, o que passar para dentro desse tubo aqui, a gente já vai começar a chamar de filtrado glomerular. Beleza? Porque já passou pelo filtro, já é um filtrado. Beleza? Depois, continua. Esse tubo ele vai descer. Esse primeiro tubo aqui a gente chama de túbulo contornado proximal, que depois desce formando uma alça, que a gente vai chamar aqui de alça de Henle, ou também chamada de alça néfrica. Tá? Depois sobe aqui o túbulo contornado distal. Ó, o proximal é o que está próximo da cápsula de Bowman. O distal é o que está distante da cápsula de Bowman, tá? Depois, segue aqui um duto coletor, que vai levar esse material que foi filtrado para o seu destino final, tá bom? Então, anatomicamente, o néfron é isso. Tem a cápsula de Bowman, o glomérulo renal, o sangue é filtrado aqui, vai para o túbulo contornado proximal, desce para a alça de Henle, e depois vai para o túbulo contornado distal antes de ir para o duto coletor. Tá? É importante saber cada pedacinho desse? É pelo seguinte, em cada partezinha dessas vai acontecer uma coisa. Tá? Você vai reparar, ó, olha aqui os vasos sanguíneos do glomérulo renal chegando na cápsula de Bowman. Tá? Então, repara que isso aqui é o local onde vai acontecer a filtração. Tá? Repara também que esses vasos sanguíneos continuam rodeando aqui, ó, os túbulos renais. Túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal. Ele vai rodeando. Por que vai rodeando? Porque ao longo desse tubo, parte do que passou para o túbulo contornado proximal ali, para os túbulos renais, vai ser reabsorvido de volta para a corrente sanguínea. Tá vendo? Tem umas setinhas aqui, ó, do túbulo renal para a corrente sanguínea. É porque boa parte do que passou para ali acaba voltando. Tá? Mas se passou, por que volta? Porque teu corpo não pode eliminar certas coisas. Por exemplo, o que é reabsorvido nos túbulos renais? Água. Água pra caraca. Entende? Você é um animal terrestre. Tu não pode ficar perdendo água na urina. Entende? Logo, você tem que reabsorver água lá nos túbulos renais. Tá? O que mais que você... A água, como é que você reabsorve? Você vai fazer uma reabsorção por difusão. Ok? No caso ali, por osmose, né? Você vai fazer uma reabsorção por osmose. O que tu faz? Primeiro você vai fazer transporte ativo de uma série de coisas, tá? Sódio, cálcio, aminoácidos, glicose. Isso daqui, por exemplo, açúcar. Pô, tu pode eliminar a glicose?
Não, glicose é reserva energética, manda para o fígado, armazena na forma de glicogênio, mas não joga fora. Né? Então, a glicose tem que ser reabsorvida ali nos túbulos renais. Aminoácido. Pô, aminoácido tu usa para fazer proteína. Né? Só elimina se estiver muito em excesso. Cálcio. Você pode eliminar cálcio? Pode. Mas pode ser que você esteja precisando de cálcio na corrente sanguínea, que é importante, né, para controlar a coagulação sanguínea. Né? Enfim, então você pode, talvez, reabsorver cálcio ali, caso o organismo tenha necessidade. E a água, ela vem por osmose, tá bom? Onde a gente reabsorve água? Aqui no túbulo contornado proximal, na alça de Henle tem alguma reabsorção, só que na parte ascendente, na verdade, do túbulo renal, é que não vai ter essa absorção, beleza? Então, aqui, nessa subida, a gente não vai ter a reabsorção de água. Lá no tubo coletor, você volta a ter alguma reabsorção de água, tá? Só na parte ascendente aqui do tubo, você não vai ter reabsorção de água, ok? Legal. Então, você vai reparar aqui, ó, por dia, passam 180 litros de filtrado pelo teu rim. Mário, mas eu tenho 180 litros de sangue? Claro que não, né? Isso é o somatório da quantidade. Pô, imagine, 180 litros de sangue dentro de você. Né? Isso é o somatório da quantidade que foi passando, né? Ali ao longo do dia. Passou, voltou para o corpo. Passou, voltou para o corpo. 180 litros. Né? Então, a maior parte disso você reabsorve, tá? Então, aqui, ó, nesse GIF, você está vendo, ó, a água sendo reabsorvida aqui na parte descendente, né? Você repara que aqui, ó, impermeável, nessa parte toda aqui, não tem reabsorção de água, tem de sódio, tem de cloro, né? E depois aqui, ó, aqui tem reabsorção de água, beleza? Então, sódio, cloreto, né? Isso tudo vai sendo reabsorvido aí ao longo da trajetória, ok? Muito bom. Só para a gente fechar, então, essa ideia aqui, olha lá. Vamos nos aproximar aqui do rim, a gente observar com mais detalhes. Temos ali o néfron, né? Quais trabalhos acontecem ali? Filtração, reabsorção, secreção, tá? Olhando aqui, o sangue chegando no glomérulo renal, que fica dentro da cápsula de Bowman, né? Ali, através da arteríola aferente, né? Precisa decorar esse nome? Não, né? Mas temos aqui o glomérulo renal, o glomérulo de Malpighi, também chamado dessa forma, né? Ali vai acontecer a filtração. Então, o que passa para dentro aqui do túbulo renal vai ser o filtrado. O que vai vir aqui no filtrado glomerular, né? A gente vai encontrar ali água, a gente vai encontrar glicose, a gente vai encontrar aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico, creatinina, enfim, tem um monte de coisa que passa para ali. Queremos jogar isso tudo fora? Não queremos jogar isso tudo fora. Então, ao longo do túbulo renal, o que a gente precisa fazer? Reabsorver essas coisas do filtrado que eu não quero jogar fora. Tem que mandar aqui de volta para a corrente sanguínea, tá? Então, túbulo contornado proximal é onde começa essa reabsorção, tá? Seguido da alça de Henle. Então, aqui você está vendo que a gente vai reabsorver algumas coisas muito importantes aqui, mandando de volta para a corrente sanguínea. O que vai reabsorver? Água, principalmente, glicose, principalmente, aminoácidos, vitaminas, sais minerais, tá? Então, tudo aquilo que o corpo precisa e não quer jogar fora, tá bom? Os produtos nitrogenados, ureia, ácido úrico, né, a gente normalmente elimina, tá? Mas a gente pode até pegar e reabsorver alguma coisa dependendo do que o organismo esteja precisando, mas normalmente a gente elimina, tá? E aqui, do ponto de vista de secreção, algumas coisas podem vir direto da corrente sanguínea para os túbulos renais sem passar pela filtração, tá bom? Normalmente alguns hormônios, algumas coisas que o corpo quer eliminar que estejam em excesso, tá? E aí com isso a gente vai formando a urina, que tem água, os produtos nitrogenados, íons, tá? Aqui está em português de Portugal, né? Tá íons, creatinina. Então isso tudo aqui a gente vai jogando fora, vai até o tubo coletor para ser eliminado, tá bom? Então aqui a gente conseguiu ter uma visão geral dos processos que acontecem ali no néfron, tá? Então, aqui na primeira etapa, né, a gente vai ter o processo de filtração acontecendo na cápsula de Bowman. Depois, reabsorção e, ao longo do tubo, também secreção. E aí a gente forma, então, a urina.
tá? Eu acho que dessa forma ficou muito claro, tá? Enfim, coisas importantes aqui para a gente destacar. Primeiro, a glicose tem que ser reabsorvida, não é, Mário? Mas tem caso em que a glicose não é reabsorvida, né? Exato, quando o indivíduo está com um excesso de glicose no sangue. E aí, ele, neste caso, vai precisar jogar essa glicose na urina e essa glicosúria, esse excesso de glicose na urina, caracteriza o que a gente chama de diabetes melito, tá? Então, ou melito, como eu chamo, né? Eu chamo de melito. Então, essa diabetes é uma diabetes, né, que acontece normalmente quando o indivíduo não consegue pegar essa glicose e enviar para o fígado e armazenar na forma de glicogênio, ou por falta de insulina, ou por falta de receptores para insulina, tá? Porque não adianta ter insulina, que é a chave, e não ter a fechadura para abrir a porta para a glicose entrar lá no hepatócito, na célula do fígado, né? A gente vai falar disso melhor depois, tá, gente? Mas aqui o que é importante? Entender que se o indivíduo ele não produz a insulina ou não consegue expressar receptores para a insulina, ele vai ter dificuldade de tirar essa glicose do sangue e enviar para o fígado, logo ele vai ficar com esse excesso de glicose e ter que eliminar na urina. A urina do diabético é docinha? Sim, a urina do diabético é docinha. Antigamente o pessoal descobria que estava com diabetes, porque olhava às vezes no vaso, né, as gotinhas que ficavam de urina, ficavam cercadas ali de formiga, né? Mas se tu provar lá, bota um gelinho, delícia, né? Uma coisa de louco. Enfim, então, a diabetes é um problema de saúde grave e, infelizmente, muito comum, né? Muita gente acaba desenvolvendo aí diabetes. Agora, vamos lá, galera. Alguns hormônios são importantes para regular esse processo daqui de reabsorção de água, todo esse controle do funcionamento renal, tá bom? Quais hormônios regulam o sistema excretor, o funcionamento do sistema excretor? O primeiro deles é o ADH, ou hormônio antidiurético, tá? A sigla está em inglês, Antidiuretic Hormone, né? Também chamado de vasopressina, tá? A gente vai ver por que daqui a pouquinho. O que vai acontecer? Esse hormônio ele tem uma função, que é qual? Aumentar a permeabilidade dos túbulos renais à água. Como assim, Mário, aumentar a permeabilidade? Imagine que eu tenho aqui o túbulo renal e a água está aqui dentro, ok? Eu quero que essa água seja reabsorvida, né? Que ela saia do túbulo renal e vá para a corrente sanguínea de volta, beleza? Que ela volte lá para os tecidos do corpo. Show? Legal, mas ela tem que passar pelas paredes do túbulo renal. Aqui a gente vai ter pequenas estruturas chamadas de aquaporinas. Aquaporinas, que o nome já diz, poros que permitem a passagem de água, aquaporinas. Só que essas aquaporinas ficam fechadas. Quando é que elas abrem? Quando o ADH, o hormônio antidiurético, é liberado, ok? Então, o ADH ele vai ser, então, liberado para abrir as aquaporinas e estimular a reabsorção de água nos túbulos renais, beleza? Facilitando, tornando mais permeável a saída da água pelos túbulos renais, tá bom? Então, aqui nesse GIF, ó, a gente tem aqui o ADH sendo liberado, né? Vem pela corrente sanguínea, é liberado aqui nos túbulos renais e estimula a abertura das aquaporinas e aí a água sai, ela volta para o teu corpo, beleza? Ou seja, ele impede, o nome já diz, é antidiurético. Ele impede a diurese, ou seja, que o volume de urina fique grande, que você produza bastante urina. E aí, como é que acontece esse controle nos animais? Olha só, se o animal está com baixo suprimento de água, por exemplo, você está naquele dia que você foi para a rua, você não comprou água, não bebeu água e o dia estava quente pra caramba. Quando você vai urinar, como é que está a tua urina? Clarinha ou amarelona? Amarelona, concentrada, com pouco líquido e bem concentradona, beleza? Então, quando o suprimento de água está baixo, o que o corpo faz? Não posso ficar perdendo água. Vou aumentar a minha concentração de ADH. Então, o ADH vai ser liberado pela hipófise, né? E
vai estimular a retenção de água no organismo. Aquela água que iria ser jogada fora na urina não vai mais ser jogada fora na urina, vai voltar, vai ser reabsorvida nos túbulos renais, tá bom? Então os rins passam a reter mais água e a quantidade de urina diminui. Já quando está naquele dia que está mais friozinho, sabe aquele dia friozinho, né? Que você está com um suprimento bacana de água, está em casa, bebeu aquela água para dar aquela hidratada bacana, mas o dia está frio, né? Ou então quem tem isso acontece muito, eu tenho o hábito de beber muita água antes de dormir, eu tenho que parar com isso, inclusive, né? E tem dia que tu dorme no ar-condicionado geladão e bebeu muita água. Acordo como? Nossa, desesperado para fazer xixi. E mesmo tendo ficado uma noite inteira sem ir no banheiro, né? O que poderia concentrar mais a urina, às vezes tu vai e a urina tá branquinha, clarinha, porque eu bebi muita água, não suei, ou seja, não perdi água por transpiração, tá? Logo, eu acabo, nesse caso, não me preocupando com a quantidade de água. Eu tenho bastante água no organismo, não suei, não perdi. Logo, eu diminuo a concentração de ADH, o que me ajuda a eliminar a eliminar mais água na urina, tá? Então, os rins passam a reter menos água, minha urina fica, então, mais diluidona. Show? Então, esse é o papel do ADH, do hormônio antidiurético. Foi tranquilo? Pois bem, existe uma doença chamada diabetes insípido. O que é a diabetes insípido? É uma doença causada pela má produção do ADH, do hormônio antidiurético. Nesse caso, se o indivíduo não consegue usar o hormônio antidiurético adequadamente, ele não regula bem a reabsorção de água. Ele tende a perder mais água do que deveria na urina. A urina dele é muito diluída. Logo, é um indivíduo que sente sede constantemente, precisa ficar ingerindo água com muita frequência, tá bom? Então, é uma doença conhecida, né, que fica caracterizada pela poliúria. O que é a poliúria? Grande quantidade de água na urina. Inclusive, uma doença que já foi cobrada aí nos vestibulares que vocês vão fazer, tá? Ok? Muito bom. O segundo hormônio extremamente importante aqui para a gente, para regular este processo de reabsorção de água, é a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que é produzido na suprarrenal, aquela glândulazinha que fica acima do rim, tá bom? E atua no próprio rim, né? Produzido na suprarrenal e atua no próprio rim. Qual é o papel da aldosterona? Galera, vou explicar para vocês. Vou ler aqui, na verdade, de um modo rápido, e depois eu vou explicar bem pontualmente para vocês, tá? Qual é o mecanismo de ação dela? Aumenta a concentração de sódio no sangue. Já vai pensando nisso, caramba. Tem que aumentar a concentração de sódio lá no sangue. Quem é que pode jogar sódio para o sangue? Que vocês conhecem. E que faz transporte ativo de sódio da célula tubular renal para o espaço extracelular. Ou seja, o que é a célula tubular renal, né? Você vê que você tem o túbulo renal e ele tem aqui a parede do tubo, que tem células epiteliais que vão formar aqui a parede do tubo, tá? Essas células aqui são capazes de pegar o sódio e transportar ativamente para fora da célula, ok? Quem é que faz esse papel tão bonito? Bomba de sódio e potássio, tá? Lógico, o potássio vai entrar e o sódio vai sair aqui, tá? Depois tem aqui, ó, reabsorção passiva do sódio do filtrado urinário, ou seja, o sódio que está aqui vai ser reabsorvido passivamente para dentro dessa célula. Vou explicar melhor isso, calma. E maior retenção de água no organismo. Olha só, vamos entender a lógica aqui. Qual foi o papel do ADH? O ADH, o hormônio antidiurético, abriu as aquaporinas, né? Logo tornou o túbulo renal mais permeável à água. Só que a água só sai de um local para o outro, num meio biológico, em que situação? Caso você tenha diferença de concentração. Ou seja, este meio aqui, vamos botar aqui a corrente sanguínea, tem que estar bem mais concentrado do que o túbulo renal para que a água queira sair do túbulo renal e vir para o sangue. Tu concorda comigo? Beleza? Então, como é que a gente faz para concentrar mais esse ambiente fora do túbulo renal? Bomba de sódio e potássio. Taca ali sódio para dentro dessa corrente sanguínea aqui, desses vasos sanguíneos. E aí,
eles vão ficar mais concentrados, ganharão mais água, beleza? Por osmose. Então, o papel do ADH é abrir as aquaporinas, mas qual é o papel da aldosterona? Ativar as bombas de sódio e potássio para que a concentração externa aqui do túbulo renal de sódio fique maior e a água queira ir para lá, porque não adianta abrir a porta se não tiver nada que motive a água para ir para lá, né? E aí, o que motiva é a diferença de concentração, é ter um meio mais concentrado para onde a água tende a ir. Tá bom? Então, é um trabalho conjunto do ADH com a aldosterona, né? Esse processo aqui é um processo bonito e extremamente importante que a gente usa para uma série de coisas, inclusive para regular a pressão sanguínea. Então, olha só, representando aqui, essa aqui é a parte interna do túbulo renal, né? A gente chama de lúmen ou luz, quando você ouve falar a luz do tubo ou o lúmen do tubo, é a parte interna do tubo, né? Tem aqui as células epiteliais que formam a parede do túbulo renal. Gastei todo o meu talento desenhístico para isso daqui, tá, gente? E aqui um capilar sanguíneo que está passando por ali, tá? Ok. O que vai acontecer aqui, galera? Tem uma certa concentração ali de sódio e potássio no sangue, normal, né? O que vai acontecer? Dentro dessas células epiteliais que formam a parede do túbulo renal, eu tenho ali potássio, né? E eu tenho aqui bombas de sódio e potássio. O que essa bomba de sódio e potássio vai fazer? Vai jogar sódio e potássio contra o gradiente de concentração, porque ela faz transporte ativo contra o gradiente de concentração. Ou seja, no sangue tem muito sódio, não interessa, quero jogar mais sódio. A aldosterona vai ativar a bomba de sódio e potássio e o sódio vai para este meio, tornando esse meio cada vez mais concentrado de sódio. E o meio interno aqui da célula fica com mais potássio, né? A água tende a ir para o meio mais concentrado, que é o meio que contém sódio, porque lembra que a bomba de sódio e potássio transporta 3 sódios para fora e apenas 2 potássios para dentro. Então, o sangue fica mais concentrado ali de sódio e tende a ganhar água. Neste momento, você entende uma coisa, né? Pô, o sódio saiu da célula epitelial e foi para a corrente sanguínea. Pô, Mário, mas eu vou precisar depois de mais sódio, não vou? Porque se o sódio acabar, depois de um tempo, eu não vou ter como bombear sódio para a corrente sanguínea para tornar ela hipertônica e reabsorver água. De onde vai vir esse sódio que precisa ser reposto ali? Ah, ele vem do filtrado. Porque aí no filtrado glomerular, né, aqui, você vai ter sódio. E esse sódio vai passar de dentro do túbulo renal para a célula epitelial que forma a parede do túbulo renal através de canais passivos, porque agora que o sódio veio para cá, aqui está pobre em sódio. Se tem pouco sódio dentro da célula epitelial, agora ele pode entrar passivamente. E o potássio que estava mais concentrado dentro da célula epitelial passa passivamente para dentro do túbulo renal e vai ser eliminado junto com a urina. Ok? Então, repara que tem todo um troca-troca ali, né? A aldosterona estimula a bomba de sódio e potássio, que joga sódio para a corrente sanguínea, fica mais concentrada, reabsorve água. Já dentro da célula epitelial, agora ficou com pouco sódio. O sódio vem pelo filtrado, ali no túbulo renal, e passa passivamente para a célula epitelial para repor o sódio perdido, já que eu vou precisar daqui a pouco bombear mais sódio. O potássio faz o caminho contrário. Ele vai ser bombeado para a célula epitelial, passa passivamente. Agora, já que ele está mais concentrado na célula epitelial, por canais passivos para dentro do túbulo renal e vai ser eliminado junto da urina. Até aqui foi, galera? Isso aqui ficou claro? Sim. Sim? Show? Bonito isso, né? Agora, repara uma coisa, né, gente? O que é a pressão sanguínea, né? A pressão sanguínea... Deixa eu só beber uma água, calma aí. Agora é bonito, fica bem bonito. Repara uma coisa, o que é a pressão sanguínea? É a pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos. Isso é a pressão sanguínea. Cara, quando é que eu vou ter uma maior pressão sanguínea? Quando eu tenho um sangue com mais líquido, né? Com volume maior de líquido, ou quando eu tenho um volume menor? Quando eu tenho um volume maior, a pressão fica maior. Em compensação, se eu quero diminuir a pressão sanguínea, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar líquido do sangue. Entende? Se eu tiro o líquido do sangue, eu diminuo a pressão sanguínea, a pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos. Pois bem, existe um sistema aqui
chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que ajuda nesse processo de reabsorção de água, né, mas que também acaba atuando, regulando a pressão sanguínea. O que acontece, galera? O rim, ele produz a renina. Vou falar de um modo geral, depois eu vou explicar aos pouquinhos, né? Quando diminui a concentração de sódio no túbulo renal, o rim vai produzir a renina, que vai agir sobre o angiotensinogênio, que é uma forma inativa da angiotensina, tá? Esse angiotensinogênio é produzido no fígado, tá? E vai lá para a corrente sanguínea. Fica lá inativo. Aí o que vai acontecer? A renina, ela vai ativar esse angiotensinogênio, beleza? Com esse vai ser ativado em angiotensina. Aí você tem angiotensina 1, aí vai ter uma enzima chamada de ECA, enzima conversora de angiotensinogênio, né, que vai fazer essa ativação. Vai ser convertida em angiotensina 2, e aí essa angiotensina é que vai chegar lá na glândula suprarrenal e falar, olha, precisa produzir aldosterona, tá? E aí a aldosterona vai fazer a ativação da bomba de sódio e potássio. Esse aqui foi o geral, agora vamos entender aqui pormenorizado. Imagine a seguinte situação: a pressão sanguínea do indivíduo caiu. Né? Se a pressão caiu, eu preciso aumentar a pressão sanguínea. Como é que eu aumento a pressão sanguínea? Mandando mais líquido para o sangue. Como é que eu mando mais líquido para o sangue? Fazendo reabsorção dos túbulos renais. Logo, eu preciso que a DH e a aldosterona trabalhem, né? Porque eu quero mandar mais água lá para o sangue, ok? Então, não é à toa que quando você tem queda de pressão, qual é a primeira coisa que você faz? Bota sal na língua. Por quê? Porque esse sal vai ser absorvido rapidamente, vai para a corrente sanguínea, vai tornar a corrente sanguínea hipertônica e, com isso, a água tende a ir para o sangue, aumentando o volume do sangue e, com isso, aumentando a pressão que o sangue está fazendo nas paredes dos vasos, ok? O contrário também acontece. Quando uma pessoa está com a pressão sanguínea muito alta, toma um remedinho, a maioria dos remédios para regular a pressão são diuréticos. Então, vão estimular o quê? A eliminação da água em excesso. E aí o indivíduo ele vai acabar diminuindo a pressão. Já vou falar disso melhor, tá? Então, caiu a pressão arterial. O sistema nervoso simpático, tá? Ele vai, então, ser ativado nesse momento. Pô, preciso aumentar a pressão. E aí, o que ele vai fazer? Nesse caso, vai estimular o rim a produzir a renina, que, por sua vez, vai ativar o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ser convertida pela ECA, enzima conversora de angiotensina, em angiotensina 2. Essa ECA é produzida pelo endotélio, ou seja, pela parede dos vasos sanguíneos. Olha que legal. E a essa angiotensina 2 que vai, então, estimular a adrenal ou suprarrenal a produzir a aldosterona, que, por sua vez, vai fazer o quê? Aumenta a reabsorção renal de sódio, mandando sódio para onde? Para a corrente sanguínea, tornando, né, o sangue hipertônico e, com isso, ganhando água por osmose. Beleza? Por isso que eu botei aqui no slide anterior, ó, que quando cai, tem a diminuição aqui de sódio, né, ali no túbulo renal, aí você vai ter toda a ativação desse processo aqui, né? E ali, ó, a aldosterona aumenta a reabsorção renal. Tem uma outra coisa, a angiotensina 2 ainda faz algumas outras coisas. Além de ativar a suprarrenal para produzir aldosterona, também vai estimular o endotélio a fazer vasoconstrição. Porque quando eu diminuo o diâmetro do vaso, eu faço vasoconstrição, eu aumento a pressão sanguínea. Qual é o objetivo aqui? Aumentar a pressão sanguínea. Então, mandei mais água para o sangue, aumentei o volume de sangue, aumenta a pressão. Diminuo o diâmetro do vaso, aumentei a pressão também lá dentro. Beleza? Além disso, também estimula a liberação de ADH, para completar, né? A angiotensina 2 vai estimular a suprarrenal, produzir aldosterona, mas também vai estimular a liberação de ADH, justamente para que você faça essa reabsorção de água ali de um modo bem bonito. Mari, então isso é para aumentar a pressão. É para aumentar a pressão. Agora, quando a pessoa tem a pressão alta, ela tem que fazer o contrário disso.
Vocês já devem ter conhecido alguém com pressão alta, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa, ela, nesse momento em que a gente foi ter nossas filhas, né, nossas gêmeas, ela, logo depois do parto, ela teve pré-eclâmpsia pós-parto. Né? O que é isso? Né? É quando você tem um aumento muito grande da pressão sanguínea. A pressão dela, que sempre foi ali por volta de 10, 11, sempre foi muito baixa a pressão dela, né? Começou a 13, 14. Normalmente é comum pré-eclâmpsia antes do parto. Depois do parto é mais raro. O dela foi depois do parto. E a pressão dela, em algum momento, chegou a 19. Tivemos que correr para o hospital e ficar lá internado 5 dias até conseguirem regular a pressão dela. E quando saiu de lá, ela voltou com uma série de medicamentos. E cada medicamento para pressão atua em um sistema diferente ali. Um dos medicamentos que ela toma é o famoso losartana. E qual é o papel da losartana? A losartana é uma inibidora de ECA, de enzima conversora de angiotensina. Então, qual é o papel da losartana? É parar esse processo aqui. É fazer com que a angiotensina não estimule a suprarrenal para não estimular a reabsorção de sódio. Por quê? Porque com isso você vai eliminar mais água. Entende? Vai diminuir o aumento do volume sanguíneo. Vai diminuir o processo de vasoconstrição. Vai diminuir a liberação de ADH. Né? Então, com isso, você vai fazer com que você tenha ali uma diminuição da pressão sanguínea ao invés de um aumento. Tá? Então, repara como é que o conhecimento desses processos aqui ajuda a gente a formular, inclusive, ali os medicamentos que vão atuar nesses processos. Ok? Então, isso daqui é feito para controle do volume de sangue, né? Aliás, do volume de urina e também controle da pressão sanguínea. Tá? Lógico, isso daqui, né, essa parte do sistema renina, angiotensina, aldosterona, é um pouquinho mais específico, tá? Então, isso daqui pode aparecer para a galera que vai fazer uma prova específica de biologia, né? Não vai ser tão comum aparecer num exame de qualificação, numa primeira fase ali, mas numa prova específica é bem possível de aparecer, tá bom? Beleza? Legal, né? Então, vamos lá. Inclusive, né? Tem, não é comum, né? Mas a gente tem aí também outras estruturas, né? Que fazem o contrário desse processo daqui, como, por exemplo, o peptídeo natriurético atrial, né? Que é uma substância produzida ali no átrio, né, do coração, e que também que vai fazer também o processo contrário desse daqui, e por isso ajuda também a regular a pressão sanguínea, tá bom? Muito bom. Hora de treino, né? Vamos ver aqui então algumas questões. Enem 2015, tá lá, ó. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Porque falou, a galera estava lá, ó, no sol, sem água. Então, ele quer saber, nessa situação, o sistema excretor dos estudantes fez o quê? Olha só, se eles estão no sol, eles têm que evitar perder água. Vocês estão com sede, tem que evitar perder água. Então, eles têm que aumentar o quê? A reabsorção. Então, ele diz aqui, ó, aumentou a filtração glomerular? Produziu maior volume de urina? Isso aqui com certeza não, né? Produziu urina com menos ureia? Não. A ureia tem que ser eliminada. Com muito ou com pouco volume de urina vai ser eliminada. Produziu urina com maior concentração de sais? Olha que interessante, né? Se a urina vai estar menos diluída, significa que ela estará mais concentrada. Então, a letra D cabe muito bem. Produzir urina com mais concentração de sais. Beleza? Olha aqui, Enem 2019. The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. Vocês sabem que hoje em dia, assim, se o rim de uma pessoa para, o que ela tem que fazer? Hemodiálise. Vai conectar a corrente sanguínea dessa pessoa a uma máquina e aí
o sangue vai ficar passando por aquela máquina, sendo purificado para depois voltar para o corpo. É extremamente desgastante, é um processo realmente muito chato para quem tem que fazer isso com constância, tá? Mas normalmente a galera faz isso quando de fato está com insuficiência renal muito grande. E aí a galera está querendo desenvolver esse rim biônico aqui, ó. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia: filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente, e aí tem lá as opções: remoção de ureia, excreção de lipídios, síntese de vasopressina, transformação de amônia e fabricação de aldosterona. Gente, qual desses aqui é um processo diretamente realizado pelo rim? Pelo rim é remoção de ureia, ok? Todos esses os outros processos ali, ó, transformação de amônia, fígado, fabricação de aldosterona, suprarrenal, síntese de vasopressina, hipófise, excreção de lipídios, né? Isso daqui é um processo, pode até ter alguma coisa de lipídio ali, né, na urina, mas não é um processo comum ali no rim, tá? Então, remoção de ureia é o mais comum. O ERG, a água, principal componente químico do corpo humano, é perdida em quantidades relativamente altas por meio dos mecanismos de excreção, devendo ser reposta para evitar a desidratação. Observe o gráfico abaixo. Então, tem aqui, ó, densidade da urina ao longo do tempo. Considere que o ponto zero do gráfico corresponde ao instante a partir do qual a pessoa deixa de repor a água perdida pelo organismo. Então, nesse momento aqui, ó, parou de beber água. Parou, não vou beber mais água. A curva que registra as alterações da densidade da urina dessa pessoa, olha só, o que vai acontecer com a densidade da urina? Cara, essa pessoa ela vai ter que reabsorver mais água. Ou seja, ela vai ter uma urina que vai ser menos diluída. Logo, a densidade da urina vai sofrer o quê? Vai sofrer um aumento. Ela vai ficar mais densa, menos diluída, né? Porque densidade não é igual a massa sobre o volume, né? Então, o que vai acontecer com o volume de urina aqui? Vai diminuir, beleza? Então, a gente vai ter um aumento da densidade, por isso ali a W vai ser a nossa opção, ok? Olha esse outro aqui, ó, o ERG. Os répteis se adaptam com facilidade à vida em regiões desérticas, por excretarem o nitrogênio pela urina, incorporado em uma substância pouco solúvel em água. Seu volume de urina diário é pequeno e, consequentemente, sua ingestão de água é menor. Esse não é o caso do homem, que excreta o nitrogênio através de um produto muito solúvel em água. Os gráficos abaixo representam a excreção urinária de produtos nitrogenados em cada um deles, nitrogenados. Em cada um deles, no eixo da abscissa, estão indicados os produtos eliminados e no eixo da ordenada as respectivas quantidades excretadas em 24 horas. E aí ele quer saber o quê? Os gráficos correspondem aos seres humanos e aos répteis. Vamos lá, galera. Ser humano excreta principalmente o quê? Ureia, né? Um mamífero. Então, o gráfico que vai mostrar ali, que representa um ser humano, vai ser o gráfico 1, que tem mais excreção de ureia. E os répteis excretam principalmente o quê? Ácido Professor, eu não. Primeiro, o que seria esse outro, né? Esse alantonina? Tipo assim, alantoína. isso. Quem, Né? no caso, tipo, quem secretaria mais eles? Quem seria o 2? Então, na verdade, a alantoína, você não precisa se preocupar. Na verdade, ela não é um produto nitrogenado que a gente vai encontrar nesses animais, tá bom? Então, você não precisa se preocupar. Tá. É um produto nitrogenado, ele existe, né? Na verdade, o pessoal até chama de ureia, às vezes, né? Mas não é um nome que comumente vai aparecer para vocês. Então, você pode se concentrar nesse daqui: ácido úrico, ureia e amônia. Tá Entendi. bom? A lantoína ela não é um produto que... A gente botou isso só para confundir vocês, tá bom? Mas, normalmente, não vai aparecer nas provas de vocês, beleza? Foi? Vamos lá.
Pam. Olha aqui, ó. Uricotélicos. Ai, Mário, uricotélico, o que é isso? Ele fala animais que excretam nitrogênio através de incorporação em ácido úrico, tá? Então, só para ficar certinho, ó, ácido úrico. Quem excreta ácido úrico é uricotélico. Quem excreta ureia é o quê? Ureotélico. Ureotélico. Você é um mamífero ureotélico. Chega hoje para tua mãe e fala: mãe, você é um mamífero ureotélico. Vamos ver como ela vai reagir, né? E quem excreta amônia é um mamífero o quê? É um mamífero, não, é um animal amoniotélico. Beleza? Legal. Aí ele fala: ó, uricotélicos são animais que excretam nitrogênio através de sua incorporação em ácido úrico, substância pouco solúvel em água. Já os mamíferos excretam o nitrogênio sob a forma de ureia, composto muito solúvel em água. Considere a hipótese de que em algum momento do futuro da Terra a água se torne progressivamente escassa. No gráfico abaixo, as curvas representam as taxas de crescimento populacional de diversos grupos animais em função da crescente dificuldade de obtenção de água. Com base no conceito de seleção natural, a curva que poderia representar os animais uricotélicos é a identificada por... E aí você vai ter que marcar ali uma curva. Galera, olha só. Seleção natural. Isso é um tema de evolução. Teremos nossas aulas de evolução mais para frente. Mas, basicamente, o que diz a teoria da seleção natural? Nosso lindo Charles Darwin, ele dizia o seguinte: olha, na natureza existem vários seres diferentes. E alguns podem ser mais aptos a sobreviver a uma determinada condição do que um outro grupo. Todos, teoricamente, estão adaptados ali ao meio, mas se o meio muda, quem é que sobrevive? Aquele que já nasceu com alguma adaptação, né? Com algo que o torne mais apto a sobreviver. Agora, pensa num ambiente que vai ficando cada vez mais escasso de água. Qual desses seres teria maior vantagem adaptativa? O ser que excreta ácido úrico. Beleza? Então, né, teoricamente, o que teria acontecido com os animais uricotélicos nessa condição? Seriam os animais que teriam uma taxa de crescimento maior, né? Eles teriam que ser aqui o gráfico S. Vai crescer a taxa de uricotélico. Ele pergunta o que aconteceria com os uricotélicos, né? Seria que é a letra S. Os que não são uricotélicos teriam dificuldade, né? Está ficando cada vez mais escasso. O amoniotélico seria o primeiro a ser eliminado, né? Seria excluído ali pela seleção natural. Tá? Já os amoniotélicos vão sofrer os ureotélicos, né? Sofreriam um pouquinho ali também, e os uricotélicos são os que têm maior vantagem adaptativa nesse caso, tá? Beleza? Olha aqui, última questãozinha que eu vou fazer com vocês. O ES 2006. Foram utilizados em experimento 2 salmões, X e Y, de mesmo sexo, peso e idade. O salmão X foi aclimatado em um aquário contendo água do mar, e o salmão Y em um aquário similar com água doce. As demais condições ambientais nos 2 aquários foram mantidas iguais e constantes. Observe no gráfico a seguir os resultados das medidas nesses peixes de 2 parâmetros em relação ao íon sódio: taxa de absorção intestinal e taxa de excreção pelo tecido branquial. E olha aqui, vamos olhar o gráfico, galera. Aqui, ó, taxa de absorção intestinal, taxa de excreção branquial. Galera, quem vocês acham que vai absorver mais sódio? Aquele que está aclimatado em água salgada ou aquele que está aclimatado em água doce? Quem é que vai absorver mais sódio no intestino? E aí? Alguém caiu? O de água salgada ou o de água doce? Acho que alguém caiu e pediu para voltar, não foi? A Mari. Voltou a Mari. Vamos lá. E aí, galera? Ninguém? O que vai. Calma aí, né? Vai absorver mais sódio no intestino. Professor,
O Zagari, ele saiu. Eu não sei se foi ele que tentou voltar, mas. É a Não, Mari fui que eu. tentou voltar agora, eu dei Ah, permissão tá. já aqui para ela. Né? Zagari não está mais entre nós. Né? Daqui a pouco ele volta. Internet deve ter Beleza? dado problema. Tomara. Vamos lá. Então Eu vamos lá, acho que galera. E aí? o que vai acumular mais sódio vai ser o de água. Calma aí, o de água salgada. Salgado, isso aí. Ele que tem maior taxa de absorção intestinal. Por quê? Porque é quem bebe, ele está na água salgada. Lembra que eu falei? Se o peixe está na água salgada, vou desenhar aqui o peixinho, né? Tá ali um peixinho, bonitinho, pá, ele está vivendo na água salgada. A água é extremamente concentrada. Ele tende a ganhar ou perder água para o meio? Perder, porque o meio é hipertônico em relação a ele. Então, por osmose, ele perde água. Se ele perde água, o que ele tem que fazer? Beber muita água. Só que essa água que ele está bebendo é salgada. Né? Logo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai acabar absorvendo, tendo uma taxa de absorção intestinal muito alta, mas ele também vai ter que fazer o quê? Eliminar muito desse sal. Então, ele também vai ter uma taxa de excreção branquial alta. Beleza? Então, esse indivíduo 2 aqui, a gente já sabe que é o salmão que está na água salgada. Ok? Esse indivíduo 1 aqui, em compensação, vai ser quem? Quem está na água doce. Absorve pouco sal no intestino, porque não bebe muita água, né? E elimina pouco sal pela brânquia, né? Já que ele não vai ficar bebendo água o tempo todo, já que ele já tende a perder a ganhar água do meio naturalmente, tá? E aí ele vem aqui, ó, letra A. As diferenças encontradas dos peixes 1 nos valores dos parâmetros medidos, né, o quê? A absorção intestinal e excreção branquial, ele quer que tu explique isso, né? E identifique o tipo de aclimatação que corresponde ao ponto 1 e ponto 2. Tipo de aclimatação já vimos, né? E qual é a diferença? Aí tu teria que explicar. Primeiro, taxa de absorção intestinal, né? É maior, no peixe, no salmão, né? É X, que está na água do mar, né? Então esse aqui é o salmão X, que ele disse que foi aclimatado em um aquário contendo água do mar. O salmão X vai ter maior taxa de absorção intestinal, por quê? Porque vive na água do mar, tende a perder mais água para o meio, por isso bebe muita água, então absorve muita água no intestino. Beleza? E no segundo parâmetro, taxa de excreção branquial. Como bebe muita água, precisa eliminar muito sal pelas brânquias, que a água é salgada. E o 1, né, que é o salmão Y, teria que explicar a mesma coisa para esses dois parâmetros, tá? Só que o contrário. Então ficaria assim, resposta, ó. Taxa de absorção intestinal no salmão X é elevada porque o peixe bebe muita água salgada para evitar a desidratação provocada pelo meio externo hipertônico. Salmão Y é baixa porque o peixe não bebe água doce por tender à hiperidratação devido ao meio externo hipotônico. Taxa de excreção branquial, salmão X, é alta para compensar a entrada excessiva desse íon. Salmão Y é baixa porque o peixe precisa reter sódio. E aí vem depois, né? A atuação do rim no processo de controle hídrico de salmões adaptados em água do mar e em água doce. Como é que o rim vai se comportar? E aí a gente está falando aqui de produzir urina mais diluída ou mais concentrada, que é o trabalho do rim, filtrar o sangue e determinar o volume de urina. E aí o que vai acontecer? Ali, ó, água salgada. O que vai acontecer? O rim não elimina urina para reter a maior quantidade possível de água, devido à tendência do peixe de se hidratar. Ou seja, se ele já está em água salgada, ele tende a perder água para o meio, que o meio é mais concentrado, então a urina ela tem que ser muito concentrada. Ele não pode ficar perdendo água para o meio, ele já perde naturalmente, tem que economizar água. E em água doce, o contrário, o rim excreta grande quantidade de urina diluída. Por quê? Porque ele já ganha água do meio com facilidade, então ele pode eliminar água ali no meio. Ok, galera? Meu povo, minha pova, era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, nessa aula sobre sistema excretor, ok? A gente tem ali, teve aqui, basicamente, 3 pontos principais, tá? Quais foram os pontos principais que a gente trabalhou? Primeiro, diferença entre amônio, ureia e ácido úrico. Quem excreta, quem é mais tóxico, quem é mais solúvel e tal. Depois, olhamos ali 3 pontos, não, vou botar 4, né? Depois vimos osmolaridade em peixe, uremia fisiológica, adaptação de peixe de água doce, peixe de água salgada. Ponto. Depois, vimos
evolução, né? Como é que foi o desenvolvimento ali do sistema excretor nos seres vivos. E, por último, entendemos como funciona o sistema excretor humano, vendo desde a parte anatômica, a parte fisiológica, o papel lá do néfron, filtração, reabsorção, secreção, e depois o controle hormonal disso com ADH e aldosterona, tá? Fechando ali com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Foi uma aula densa? Foi uma aula densa, muita informação, mas espero que tenha sido esclarecedora para vocês, beleza? Então, foi um prazer imenso passar para vocês este